Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou explicar para você por que você não consegue fazer jejum intermitente e quais são as dificuldades da pessoa iniciar o jejum intermitente, por que ela às vezes passa mal, por que ela não consegue manter, por que tem dor de cabeça, por que cai a pressão, por que dá a sensação de passar mal quando faz o jejum intermitente, por que não está perdendo peso com jejum intermitente. Se você faz jejum intermitente e não consegue perder o peso que você sempre quis perder, eu vou ensinar para você agora o segredo para você descobrir como eliminar aquele pezinho a mais que você sempre quis. Está na hora de perder essa gordurinha que é inflamatória, que pode levar a síndrome metabólica, que pode dar alterações nos seus exames e você nem imagina disso, tá? Seja muito bem-vinda, vai ser um prazer da gente conversar aqui agora. Então acontece que quando a pessoa às vezes tenta fazer o jejum intermitente, no dia anterior, a rotina do dia anterior dessa pessoa influencia muito na estratégia de jejum intermitente. A gente recomenda se começar com o jejum intermitente de forma mais gradual, mais tranquila, não começar chutando a bota. Tem muita gente que quer começar, né, principalmente nas segundas-feiras, que é o dia internacional de começar alguma atividade nova, muitas vezes o dia internacional de se começar uma dieta. O pessoal quer sim começar com jejum intermitente. Só que ele esqueceu que num domingão ele comeu pizza à noite e tomou sorvete de sobremesa. Aí o que acontece? O corpo dela se programou para uma taxa de liberação de uma substância no seu organismo que reduz a glicose, fazendo com que seu corpo tenha muita glicose depois que você come uma pizza, depois que você toma o seu sorvete, seu corpo tem um pico de glicose ali no sangue, que é o açúcar do sangue, tá? A farinha, o açúcar, tudo vai virar glicose no seu sangue depois, tá bom? E nesse estágio de mais avançado, de níveis avançados dessa substância, seu corpo contrabalanceia, seu corpo produz alguma coisa para derrubar esses níveis e deixar ele num nível mais adequado, que seria entre 70 e 100 ali. Tá? Mas a gente sabe que num pós-prandial, depois que a pessoa come, pode chegar até 140 em pessoas normais, tá? Mas ele precisa reduzir de volta para baixo de 100. Então, ele derruba a produção. Na verdade, ele derruba o índice de glicose no seu sangue, tá bom? Fazendo com que, então, no domingo à noite, você tenha uma liberação a mais dessa substância para contrabalancear. Perfeito? Então, seu corpo recebeu um dia anterior, por exemplo, no domingo e no segunda, você vai fazer o jejum intermitente. Ao você começar, então, o jejum intermitente, seu corpo está com a memória de ontem. Seu corpo não tem uma memória muito antiga, ele tem memória do dia a dia. Então, ele lembrando de ontem, da quantidade volumétrica que você ingeriu de uma substância que virou glicose no seu sangue, ele vai pensar assim, é melhor eu já atacar na raiz essa substância antes que ela suba demais e provoque o que a gente chama de glicação, que é um tipo de doença, tá? Se glicar o seu corpo, você pode ficar mais doente, tá? Tanto que pra gente medir se a pessoa tá com diabetes, a gente pede hemoglobina glicada. Então, glicar o seu corpo é uma forma de doença. Seu corpo, pensando então que a mesma carga glicêmica entraria no seu organismo igual entrou no dia anterior, ele abaixa muito. Então, se ele produz uma quantidade dessa substância para baixar a glicose, por exemplo, para reduzir ela em 30%, só que ele produziu para reduzir 30% lá dos 140 que deu o pico de ontem. Mas hoje você está iniciando o jejum intermitente, você vai ter um pico menor de glicose no seu sangue. Só que seu corpo ainda não sabe, ele imagina que seria programado da mesma forma, que ele gosta de viver em homeostase. Então, aí você está com uma glicose agora de 99 e ele tenta baixar 30% dessa, você vai ter a sensação de hipoglicemia, uma sensação de mal-estar, uma sensação de polifagia. Sabe que o diabético ele tem muita vontade de comer, ele tem polifagia, ele tem polidipsia, tá? Ele come bastante e tem bastante sede, tá com a boca seca toda hora, quem tem diabetes. E se você abusa dessas substâncias que aumentam muito sua glicemia e você tem essas predisposições, seu corpo pode então entender que você está com mais fome, que você está precisando de mais líquido, dá uma sensação de pressãozinha mais baixa, tá bom? Então vamos lá.
Um dos principais motivos, então, é a memória da programação do seu sistema endócrino para reduzir, então, a glicose. É uma das dificuldades que você tem de fazer o jejum intermitente. Eu tenho dia que eu faço 23 horas, tem dias que eu faço 24 horas de jejum. Não faço todo dia, porque não é saudável, mas eu faço 1, 2 vezes na semana. Às vezes eu acabo ficando o dia inteiro sem comer, só tomando meu cafezinho, que eu tomo bastante, quem me conhece, e tomando meu líquido, minha água. Eu bebo bastante água para limpar, inclusive, meus rins. E no dia que eu faço jejum, eu tenho o que você tem aí na sua casa também. Eu tenho uma pressãozinha mais baixa. Eu tenho um aparelhinho de pressão lá na clínica, eu meço minha pressão, eu faço a aferição da minha pressão e eu vejo que minha pressão arterial está lá no 10/6, às vezes 9/6. Geralmente minha pressão no dia do jejum fica 9/6. Olha como é bom o jejum intermitente para quem tem pressão alta. E por que que isso acontece? Por 2 motivos. Porque no dia que você não come, seu corpo ele quer ficar mais em repouso, ele quer ficar mais tranquilo, ele não quer desprender tanta energia, é um dos motivos. Então ele traz um pouco sua pressão mais para baixo, porque ele acredita que você está numa situação de um pouco mais de estresse, uma situação em que os níveis de energias do seu corpo estão baixos, então ele acha que você deve poupar, porque você foi feito para engordar, você foi selecionado na natureza para ser mais gordinho, para reter mais gordura. Então seu corpo está sempre buscando o acúmulo, tá? Então ele reduz os níveis dos níveis fisiológicos do seu corpo para que você tenha menor gasto energético, menor pressão arterial, menor gasto energético, tá bom? É mais ou menos isso. Além disso, por ter menos insulina, a insulina joga a glicose para dentro da célula, jogando açúcar. Açúcar é soluto, então o açúcar puxa a água sai do intravascular, tá? E você fica com a sensação de ter menor volume e menor pressão arterial por causa disso. Ou seja, você tem menos insulina, sua insulina não vai puxar tanta glicose mais e sal, e aí seu corpo fica com a pressão mais baixa nesse momento. Também por causa disso, a sua ingesta de sódio, a gente tem que ingerir sódio todo dia sim, mas a gente ingere mais sódio do que o necessário. Sódio não é sal, tá, pessoal? O cloreto de sódio é uma forma de se suplementar o sódio. Mas o sal em si deveria ser um sal integral, um sal mais natural, um sal menos processado, um sal com outros nutrientes que além o cloreto de sódio, tá? Então a gente consome muito sal na forma de cloreto de sódio diário. Então você compra um produto industrializado, ele é rico em sódio, ele tem muito sódio, que é muito sal. Ele ativa um sistema no seu organismo em que aumenta a pressão arterial, porque o sódio também é um soluto e ele puxa água. Então, o sal, põe um sal na boca assim, sua boca fica seca, às vezes no começo fica salivando, mas dá sede, dá vontade de beber água, né? E puxa muita água, então. Então, aumenta a pressão arterial, o sódio. Quando o paciente interna, a gente pede, ele tem pressão alta, a gente já pede uma dieta hipossódica, uma dieta com baixo teor de sal, principalmente se for cloreto de sódio, para que aquela pressão daquele paciente não se eleve tanto durante os períodos de internação, tá? Então, quando você faz jejum intermitente, você tira o excesso de sódio do seu organismo. Você não consome nada com processados no dia. O ideal é que no jejum você não tenha ingesta calórica suficiente para quebrar o seu jejum. Então que você não consuma produtos processados, principalmente, que tem muito sódio. Refrigerante, então, é uma bomba de glicose de sódio, de 2 solutos. Quem toma refrigerante fica inchado. Isso mesmo. Quando faz o jejum, desincha. A sua pressão fica mais baixinha quando você faz o jejum intermitente, então, porque ele tira um pouco de sódio do seu organismo, você deixa de ingerir naquele dia. Então, fazer jejum intermitente pode ajudar a regularizar a pressão arterial de quem precisa. E a gente sabe que a gente fala muito que 12/8 é a pressão normal, mas o ideal é ter 11/7 de pressão, que é uma pressão mais protetiva para o seu coração. Quem tem a pressão um pouco mais baixa, nesses níveis não tão baixo, mas que tem uma pressão um pouco mais baixa, abaixo de 13/8, abaixo de 12/8, tem 11/7,5, 11,5/7.
é muito legal e muito protetivo para o seu coração. Pode ver que os atletas, quando estão em repouso, eles têm o quê? Bradicardia e pressão mais baixa. Eles têm a frequência do coração um pouco mais baixa e a pressão arterial um pouco mais baixa quando em repouso, os atletas de alto nível. É um sinal de saúde cardíaca para eles, tá bom? Então, o segredo é, quando a pessoa está começando um jejum intermitente, ela tem que se programar, ela não pode começar de uma hora para outra. O jejum realmente não é para todo mundo. O jejum não é para quem tem diabetes e usa insulina, por exemplo. Se você tem diabetes e usa insulina, você deve fazer com acompanhamento do seu médico, do seu nutricionista, para que não tenha problema dessas hipoglicemias muito fortes, de quedas de pressão e etc. E a pessoa que não tem nenhuma doença pode fazer jejum? Pode, mas às vezes ela não se adapta tão bem ao jejum por causa que ela não sabe o segredo que a gente está conversando aqui com você. Então, se você acha que essas informações são valiosas, já compartilha essa live aqui com quem deve saber mais e mais sobre isso. Porque às vezes a pessoa está tentando fazer o jejum intermitente e fala que não gosta, que não dá conta. Mas se ela descobrir esse segredinho, ela passa a ter os benefícios que o jejum tem, sem ter os malefícios de se sentir mal. Você tem que preparar seu corpo uns dias antes para ir tirando aos poucos os farináceos, as glicoses, os açúcares, as sacaroses, os sucos em excesso e os refrigerantes, para que no dia que você for fazer jejum, o choque seja um choque positivo no seu corpo, seja um choque do bem, seja uma forma de você assustar o seu corpo sem ele te assustar, sem você passar mal ao fazer o jejum intermitente, tá? Então, prepare seu corpo uns dias antes. Essa é a primeira dica. Segunda dica, na hora de fazer o jejum intermitente, não mire em fazer 24 horas. A gente sabe que a gente às vezes está meio radical, a gente quer ter altas metas. Mas quando a gente às vezes não consegue atingir essas metas, a gente pode ficar frustrado. A frustração pode ser um item muito negativo na sua vida para você abandonar as estratégias legais e ótimas e excelentes que existem como o jejum intermitente. Se você se frustrar, você pode querer não fazer mais. Então a gente foca na graduação. Se eu pôr você hoje para correr uma maratona, você conseguiria? Você nunca correu na vida. Você ia conseguir correr uma maratona? Então por que que você que nunca fez jejum intermitente, ou se fez uma vez ou outra, mas faz tempo que não faz, por que você quer ficar 24 horas sem comer? Não é justo com seu corpo, não é justo consigo mesmo, tá? Então você tem que ter uma estratégia de jejum que seu corpo consiga atingir, que você vai conseguir ficar satisfeita com o resultado, porque tudo vai contar. Tudo vai contar, então você vai ficar satisfeita com o resultado e ao mesmo tempo não vai ter tantas reações no seu organismo, vai ser fácil para você para ter resultado. Então a primeira dica é mire em 12 horas de jejum. Olha, 12 horas é muito ou é pouco? Depende, né? Geralmente a gente fica ali mais ou menos umas 8 horas sem comer, né? Porque a gente vai dormir, passa aí umas 6 a 8 horas dormindo. Olha que legal, já passou boa parte do jejum. Então aí você vai acordar, vai tomar o seu cafezinho, o seu chá, a sua água primeiro, sua água com limão, própolis e cúrcuma, que é muito legal para sua saúde você tomar isso de manhã. Não vai cortar tanto o seu jejum, não ligue muito para isso, tá? Não vai te atrapalhar no seu déficit calórico, tá? E depois de fazer esse detox inicial do seu dia, é mais 4 horinhas ali só para você arrebatar e ter 12 horas de jejum. Comece com 12 horas de jejum, que é simples, fácil, qualquer um pode fazer, desde que não tenha nenhuma doença de base e que não tenha nenhum problema de saúde, né? É fácil de você conseguir fazer. Mire em 12 horas, vai ser mais fácil de você conseguir obter resultado e assim progressivamente você vai aumentando de quanto em quanto tempo. Então comece com 12 horas, 2 vezes na semana. Depois de fazer essas 12 horas 2 vezes na semana no primeiro mês, quem sabe a gente não consegue aumentar mais 2 horinhas aí e partir para 14 horas. Então agora seu corpo já passou a ser mais saudável e na próxima etapa ele vai passar a emagrecer assim, ó, de forma mais rápida. Desde que você continue mantendo o déficit calórico durante o dia, tá? Então, como conseguir fazer um jejum mais fácil? Primeiro, prepare seu corpo alguns dias antes. Não adianta querer chegar chutando o balde. Segundo, comece gradualmente.
Comece treinando o seu corpo. Você não correria uma maratona hoje se eu falasse para você sair na rua agora, sair correndo. Você prepararia seu corpo e você conseguiria fazer essa maratona. Terceiro se der hipotensão, uma sensação de pressão mais baixa, né? Principalmente na hora que eu levanto do consultório, eu tô atendendo ali, atendo 2, 3 pacientes ali, acabo não levantando muito, cada consulta gasta 1 hora e meia, 2 horas, dependendo. Aí na hora que eu vou levantar, aí eu sinto hipotensão postural. Eu sei que tá na hora de pôr um pouquinho de sal debaixo da minha língua, tá na hora de eu tomar um pouquinho de água com sal rosa, porque a minha pressão naquele momento não acompanhou o exercício, movimentação do meu sangue. Então a perfusão cerebral não foi capaz de ser atingida corretamente, porque a minha pressão arterial estava em níveis mais baixos para um corpo mais em repouso e para um corpo de pressão de corrente de água de tantos centímetros de água, e na hora que eu elevo esse gradiente, ou seja, elevei a postura, o corpo ainda não deu tempo. Então é muito rápido, principalmente quem levanta rápido do sofá, quem levanta rápido da cama, quem levanta rápido da cadeira, que às vezes a gente já faz, e aí sente aquela tonturinha, a vista dá uma escurecidinha, você para, respira, se for desmaiar tem que deitar e elevar os membros inferiores para que o retorno sanguíneo venha para o centro do tórax, né? Venha para o peito, venha para o coração e perfunda novamente o cérebro, tá? Então a dica quem tem um pouquinho mais de pressão, sensação de pressão baixa, e se tiver realmente, se for esse o caso, às vezes um pouquinho da suplementação com sal rosa pode ajudar. Essas são as 3 dicas valiosas, tá? Bom, era isso que eu queria falar. Eu tô ao vivo também no YouTube. Vou deixar salvo essa live aqui, porque eu achei muito importante falar para você o segredo do jejum intermitente, que é uma estratégia muito boa, mas para quem sabe fazer. É muito legal quando a gente consegue fazer, sabendo esse segredo que eu contei para você aqui, tá bom? E se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo, que aí eu aprendo qual que é o tipo de conteúdo que você gosta e eu vou promover mais conteúdo valioso para transformar sua saúde e sua vida, tá bom? Muito obrigado, tenha uma excelente noite, até mais, tchau!